Vamos iniciar o nosso momento, nosso culto evangélico desta terça-feira, harmonizando nosso pensamento, nosso sentimento, buscando a sintonia com os nossos benfeitores espirituais, a sintonia com Jesus, nosso Senhor, o foco daquilo que mais almejamos e buscamos. Assim, Pai amado, damos por iniciado o nosso momento de leitura, de reflexão dessa noite, louvando aqui, Senhor, por essa casa, por este ambiente físico e espiritual que nos aconchega, louvando aqui uma presença tão necessária, fundamental. É, portanto, Jesus, sob a tua permissão e com a presença dos nossos benfeitores, que damos por iniciar o nosso momento desta noite. Tua paz e a tua misericórdia estejam sempre em nós. Vamos à leitura do nosso texto dessa noite. Que se intitula A Senda Estreita. Não te aconselhes com a felicidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais, atendidos e caem desavisados nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombras no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptamos-nos à disciplina do próprio Espírito
na garantia da felicidade geral, é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra em desfavor de si mesma as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desenhas a provação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Bem, o texto de Emmanuel, lembrando aqui a passagem do evangelista Lucas, na qual Jesus nos faz um convite, ou mesmo um desafio sobre a porta estreita. E este desafio, ou este convite, há mais de 2000 anos, permanece aí em aberto para que nós possamos, de alguma maneira, nos propor de forma acertada, nos adentrarmos à porta estreita. Porque a porta larga, como Emmanuel figura aqui, é aquela bastante apetitosa, é aquela a que todo momento somos convidados a atravessá-la. Nesse sentido, também, o nosso orientador, o nosso benfeitor Ensinos, nos lembra que, de fato, é muito mais agradável o sorriso que contemplam as aspirações mundanas. E, nesse sentido, a gente verifica que, ao nosso redor, não nos faltam as oportunidades desses tipos de sorriso que nos aplaudem, elevam o nosso ego, o nosso personalismo, a nossa vaidade. Emmanuel aqui nos chama a atenção para nós não nos aconselharmos com a facilidade humana para a solução das nossas inquietações espirituais, o que ele chama aqui de situações que inquietam as nossas almas. Quando ele fala aconselhar, significa, podemos entender, que nós não devemos nos sustentar nessas facilidades humanas. Até porque as facilidades humanas, elas não têm o condão de nos acalentar quando nós nos encontramos espiritualmente irrequietos ou com a alma sofrida, porque o acalento, o repouso para este tipo de sofrimento ou de insatisfação vem de uma outra natureza, vem de uma outra fonte. E o prazer material, repentino, imediato, ele sacia, de alguma forma, a primeira sede, mas, via de regra, ele deixa o vazio no nosso interior.
Portanto, as nossas inquietações mentais e espirituais, elas só serão resolvidas naquilo que Emmanuel chama aqui do trabalho constante, porque somente esse trabalho interior, essa busca, a busca pela espiritualidade, é quem vai, de fato, nos tornar fortalecidos, nos tornar conscientes da nossa função aqui na Terra, do nosso objetivo. Só que encetarmos nesta tarefa requer muito esforço. Para nós nos adentrarmos a esta porta estreita, exige que, efetivamente, tenhamos um cuidado muito grande com o nosso cotidiano, com aquilo que nós fazemos, com as nossas predisposições. Por isso que Emmanuel fala aqui que a grande maioria de nós fica ali nos beirais do mundo, trafegando pelas largas avenidas dos prazeres efêmeros, dos prazeres mundanos. E esses prazeres, naturalmente, resultam em, basicamente, duas situações aqui apontadas por Emmanuel. No tédio, ou no tédio da intemperança, isso quando não nos sucumbimos sob as farpas dos crimes. Isso é fato. Quando nós vivemos uma vida plena de prazeres meramente materiais, comumente, ao fim de certo tempo, somos tomados pelo tédio. Ou, quando não, essa vivência exagerada e infrene, muitas vezes nos leva a cometermos crimes dos mais variados possíveis. Não estamos aqui, necessariamente, pregando uma vida absolutamente austera, não é? Até porque nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos que Kardec nos ensina da forma positiva, porém parcimoniosa de viver, e ele fala até que os pequenos supérfluos não são necessariamente elementos que nos levam, ou comportamentos que nos levam a não acessarmos a porta estreita. Então, eles são naturais e devemos até experimentá-los. O nosso grande problema da humanidade hoje, é que nessa sede de querer cada vez mais viver a cotidianidade, sem pensarmos na vida futura, isso nos leva ao tédio, nos leva, no futuro, à desesperança, ao cansaço. E quando isso acontece, nós somos inevitavelmente obrigados, pela própria lei da evolução, a voltarmos à porta estreita. Mas isso só acontece após dores, após sofrimentos, após a desesperança. Tudo isso poderia ser evitado se nós fôssemos minimamente parcimoniosos na vivência dos nossos prazeres materiais. Então, Emmanuel nos diz que muitos de nós preferimos a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e, muitas vezes, caímos no que ele chama de fogo, ou seja, nas armadilhas dos nossos enganos, armadilhas, muitas vezes, preparadas, edificadas por nós mesmos. Quando nós temos uma vida irresoluta, nós somos levados a construir em torno de nós essas armadilhas. Por isso que Emmanuel nos chama a atenção de que o dever maior que nós temos aqui, enquanto criaturas encarnadas, é o dever de nos aprimorarmos, na medida em que enxergamos a Terra como uma escola e nela devemos aprender valores espirituais, valores morais. Portanto, não devemos perder também as oportunidades que a misericórdia de Deus nos possibilita de nos aprimorarmos no nosso dia a dia. Por isso,
Emmanuel nos lembra, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nós devemos ter para com os seus ensinamentos, para com a sua boa nova, a fidelidade que devemos ter para com tudo aquilo que ele não só pregou, mas principalmente vivenciou. Então, a vida de Jesus, enquanto esteve aqui encarnado, foi um exemplo por si só de como nós devemos agir para purificarmos-nos espiritualmente. Ele diz, então, Emmanuel, que adaptarmos-nos à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Essa palavra disciplina, ela é muito frequente, não é? Na fala de Emmanuel. Emmanuel gosta muito de nos chamar à disciplina, porque, de fato, ela deve reger a nossa conduta, a nossa permanência aqui no mundo espiritual. Devemos ter disciplina com tudo, desde a nossa alimentação, passando por aquilo que falamos, passando por aquilo que pensamos, passando por aquilo que alimentamos no nosso coração e na nossa mente. Tudo isso não deve ocorrer de forma indisciplinada. Devemos ter, portanto, a todo instante essa vigilância na nossa vivência para não cairmos nesses fojos ou nessas armadilhas, não é? Que muitas vezes, de forma irrefletida, nós criamos e nelas nos vemos envolvidos. Não desdenhes a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. Muitas vezes nós relegamos a importância do trabalho, nós relegamos a importância que tem as provas aqui na Terra de nos tornar melhores. Muitas vezes nós relegamos a importância do suor, do trabalho, do turno para esse melhoramento. E isso não se dá apenas pela via do insulamento ou da meditação. Esse trabalho ele é feito de turno, no ambiente profissional, no ambiente doméstico, no ambiente religioso, onde quer que nos encontremos, a lei divina sempre nos possibilita, nos faculta este trabalho, este exercício, este suar, às vezes literalmente, mas às vezes no sentido figurado. Né? E nós só vamos conseguir isso se efetivamente estivermos dispostos a encetar essa trilha, esse caminho. Por fim, Emmanuel nos lembra que, em todas as circunstâncias, devemos recordar que a porta larga é a porta da paixão desregrada, e a do céu, e a estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. O fechamento do raciocínio de Emmanuel é no sentido de que existem, portanto, em tese, duas portas, a estreita e a larga. Qual delas nós nos esforçamos para acessar? Qual delas, efetivamente, vai nos trazer a paz, vai nos trazer a redenção espiritual? Em tese, qualquer uma delas, tanto a larga quanto a estreita. Só que a estreita, mais fácil, no sentido imediato do termo, ela vai nos levar a sofrimentos e a amarguras que, se acessarmos ou se preferirmos acessar a porta estreita, nos livraremos dessas amarguras e desses sofrimentos. Portanto, vivenciar aqui as experiências no plano material requer esse tirocínio, ou essa capacidade de discernir, de separar aquilo que efetivamente nos acalenta a alma, nos acalenta o coração, nos acalenta enquanto seres espirituais, ou aquilo que serve
momentaneamente para afagar o nosso ego, para nos harmonizar enquanto seres existenciais aqui, mas que não propiciam, de fato, a alavanca espiritual necessária para estarmos em paz com a nossa consciência profunda e, ao mesmo tempo, em paz com a lei divina. Portanto, fica para nós aqui esta reflexão, não é? De que devemos viver de forma comedida, disciplinada, oferecendo sempre o melhor de nós em benefício de todos, sacrificando, não é, esses desejos materiais que são ainda naturais em prol de algo mais belo, de algo mais sublime, que é a nossa que é o nosso aprimoramento espiritual. Tanto que Deus, que Jesus e que os amigos espirituais nos ajudem no momento de decidirmos, de separarmos, qual o melhor caminho devemos efetivamente trilhar, efetivamente seguir. Deus nos abençoe.